Olá amigos, eu sou Gessé e eu tô aqui para trazer para vocês mais um review de Kingdom, review do capítulo 688, intitulado Uma Disputa de Velocidade. Foi um capítulo que eu achei do caramba e deu um trabalho até para fazer esse review, porque eu tive que estudar algumas coisas e ir atrás de procurar alguns detalhes no mangá para fazer toda uma construção que vocês vão entender completamente. E muitas das coisas que foram passadas ao longo do mangá vai repercutir nesse capítulo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos nessa. Durante esse conflito aí no flanco esquerdo, temos o Shin que solicitou um pedido ao Birrei para que ele viesse até ele por um segundo. O Sugen, que é o comandante de infantaria, dá a ordem de abrir um caminho para facilitar a passagem do Birrei até o Shin. O Kanto é um dos que mais se mostra pronto para isso. E antes que o Birrei se dirija ao Shin, nós somos cortados para o duelo, onde o Gaku Hakuko avança para cima do Shin. O Shin desfere um golpe, mas ele se esquiva e desfere um golpe atordoante no Shin que o arremessa até o Birrei. Na hora que o Gaku Hakuko avança para o Shin, a gente percebe até uns passos rápidos, como se fossem... Lembra muito a Kyokai, lembra muito o Futei também. Isso vai ser até perceptível nesse capítulo pelo próprio Shin. Ele desfere um golpe no Shin que o arremessa para perto do Birrei. Os soldados do Shin até se questionam que merda de movimentos são esses aí que o cara tá fazendo. Ele é muito rápido. Shin, por incrível que pareça, cai nos braços do Birrei, que foi quem ele solicitou o pedido, né, de ajuda. E os soldados, a elite do Gaku Hakuko, o Sekiko, eles se questionam de como é que o Shin está conseguindo reagir ao desaparecer do Gaku Hakuko. É uma espécie de miragem que o Gaku Hakuko usa, onde dá a impressão de que ele está sendo acertado, mas na verdade ele não está. Ele se esquiva e consegue desferir um golpe poderosíssimo no cara. Birrei pergunta se o Shin tá bem, o Shin fala que ele não tá bem, e que de fato o cara não só é rápido, mas como tem algo estranho, porque se fosse apenas a rapidez, Shin conseguiria acompanhar, já que ele treinou muito com a Kyokai. Isso, a Kyokai falou que quando se trata de velocidade, ele pode sim acompanhar a velocidade dela, com a visão, claramente. Logo depois ele enfrentou o Futei, que era outro inimigo que enfatizava a velocidade. Então ele diz justamente isso, que se fosse velocidade ele conseguiria acompanhar o Gaku Hakuko. Mas ele tem de fato uns movimentos estranhos que criam uma imagem dele frente ao Shin. Quando o Shin ataca essas imagens, não é o verdadeiro. Ele usa o termo imagem residual. E ele até o compara com o Futei. Mas ele diz que ele não é bem como se fosse um Futei. O Birrei pergunta qual foi a razão do chamado, né? Ele disse que não é nada demais. O Birrei até fica nervoso e diz, então eu vim até aqui pra nada, eu tô no meio do perigo pra nada. Ele diz, não é nada de importante. Na verdade, é uma tarefa muito legal, velho. Shin diz que não pode derrotar o Gaku Hakuko sem o Birrei. E deixa a Glaive do Oki com o Birrei. Foi um negócio que eu achei assim, porra, do caramba. Eu até me perdoem, galera, pela nubada, isso é raríssimo eu dar. Eu até cogitei que, sei lá, o Birrei fosse uma distração pro Gaku Hakuko, alguma coisa do tipo. Mas era uma tarefa simples, mas essencial. Porque não é como se o Shin, que porta a Glaive do Oco, uma Glaive pesada, tira um pouco da agilidade dele e da velocidade, que é uma das coisas das quais ele é mais notável. Derrotou caras como o Rinko, assassinos como o Sage. Usando disso também, a Glaive tira um pouco dessa versatilidade dele, apesar de ser uma relíquia, uma coisa extremamente poderosa. E ele tem que deixar ela com alguém. Não era como se ele fosse deixar ela lá no chão ou num canto. Alguém ia roubar, alguém ia pegar. E aquela Glaive significa muito para ele. Além disso, é um símbolo da mão de um grande homem que passou para ele. Então, ele deixa o Birrei encarregado disso. Não acho que se trata por escolha mesmo. Acho que ali vários outros oficiais você poderia ter deixado com o Kanto, com o Sugen, com o Dene. Você poderia ter pedido a qualquer um ali. Mas eu acho que é mais por uma questão de escolha mesmo. Tu não vai pedir para o comandante de infantaria, um cara que tá comandando toda a infantaria, um ótimo espadachim, tá impactando ali na batalha, para segurar uma glaive pesada. Você não vai pedir ao Garo e ao Gakurai, que são comandantes pesados. Você vai pedir ao Birrei, que eu não tô dizendo, o Lord Birrei é foda, mas é o que menos impacta ali na batalha. E é um cara muito confiável, ele é raiz com o Shin. Então, foi a melhor escolha possível para deixar a glaive ali, foi o Birrei.
Birrei o indaga do porquê ele ter que segurar a glaive do Oak. Pergunta se ele bateu a cabeça ou algo do tipo. E Shin fala que, na verdade, ela é uma arma inigualável e significa muito para ele. Mas que se ele não conseguir acertar o cara, de nada ela vale no momento. Como o Denei disse, é a arte marcial estranha do Gaku Hakuko que é a arma dele. A glaive é muito importante para ele e confia lá ao Birrei. O Birrei diz que vai proteger ela com a própria vida. E logo depois o questiona de com que ele vai lutar então, sendo que ele tem a arma que ele carregou durante toda essa obra, a arma mais raiz dele, a que mais tem a identidade do próprio Shin ali, que é a espada dele. Ele diz, eu tenho a espada do rei que o Ryo me confiou, o Ryo me deu. A espada do Zei. O Gaku Hakuko se mostra surpreso porque afinal Shin agora está desafiando ele para uma disputa de velocidade. Agora o Shin vai estar em sua plena forma de velocidade e também força. Já que mais uma vez a glaive do Oak é muito pesada para o Shin, mesmo ele tendo dominado ela, não tendo passado tanto perrengue, duelos, ele não foi ferido gravemente pelo Gaku Hakuko, só tomou uns golpes pesados, mas nada demais. A glaive do Oak é muito pesada, muito. Vai levar muito tempo até que o Shin consiga dominar ela, pô, com uma mão só praticamente. E várias vezes. É muito pesada, não é uma glaive qualquer. Um detalhe é que a última vez que o Shin usou a espada dele foi quando ele matou o Queixa. E ele só usou ela para matar o Queixa porque uma glaive que ele estava treinando, uma glaive de treino que ele estava usando, quebrou durante o decorrer até o Queixa. Então, geralmente ele usa a espada como uma segunda opção. Nesse caso aqui, é justamente isso. Quando se mostra um oponente necessário, ele parte para essa segunda escolha dele. Vamos a um outro local da batalha, ali na floresta, onde o destacamento do Akakin está enfrentando homens de Zal. Eles percebem que atrás há uma grande tropa do Gaku Hakuko, já em formação, se preparando para chegar no local da batalha ali, naquele penhasco de Ikkyo, naquela parte frontal, digamos assim. Um dos soldados se indaga de como é que está o decorrer, onde o Shin e companhia estão. Que aquilo ali vira uma pancadaria generalizada. E o Akakin, ao perceber que esse destacamento enorme está vindo, ele pede para que todos os seus homens sejam reunidos e ele diz que vai tentar flanquear essa grande unidade para atrasá-los mais. Mas que mesmo assim ele precisa que o Shin seja rápido e finalize isso antes. Senão eles vão ser expulsos dali. A desvantagem numérica ali, galera, é impressionante. Voltando ao duelo, percebam uma coisa. Shin agora está bem mais rápido e está acompanhando todos os movimentos do Gaku Hakuko. Quando a gente via no duelo atrás, onde o Shin estava com a glaive, era como se houvesse... Quando o Hara usa essas comparações de sombras, vamos supor, várias imagens de um lutador ali, geralmente é para enfatizar a velocidade dele. O Gaku Hakuko ali era como se tivesse 4 clones dele mesmo, e o Shin 2 com a glaive. Agora, basicamente, são a mesma quantidade de clones que o Gaku Hakuko tem, o Shin tem. Então ele está acompanhando todos os movimentos. Isso não só é perceptível, como é comprovado. O Shin, em um momento, quando ataca com a espada, ele consegue desferir um pequeno arranhão próximo ao olho do Gaku Hakuko, que joga a maçã fora e pede para que o seu soldado atrás lhe jogue a espada lunar. Essa lâmina lunar, o Gaku Hakuko logo ele elogia o Shin por ter trocado da glaive para a espada e diz que à medida que você avança nas artes marciais, oponentes dignos ficam cada vez mais difíceis de encontrar. Essa lâmina lunar ela complementa o estilo marcial dele, ela é um tanto até curvada. E agora o Gaku Hakuko também vai lutar de uma maneira bem mais rápida. Kanto e os soldados do Shin, ao verem que o Gaku Hakuko também trocou, eles se questionam se é possível, eles têm um mau pressentimento, porque Gaku Hakuko, com a maçã, que também é pesada, era mais rápido do que o Shin com a glaive. Shin trocou para a espada e se equiparou a ele. E agora que o Gaku Hakuko também pegou uma espada, soltou a arma pesada? Até os veteranos da Rishin se questionam disso. Birrei comenta de que faz muito tempo que ele pegou na espada dele. Isso ficou estranho. Birrei comenta que faz muito tempo que ele lutou com a própria espada. O Denei comenta sobre a força do Gaku Hakuko, um oponente muito forte. O próprio Shin ele se mostra um pouco duvidoso no começo. Ele tenta se tranquilizar, alegando que ele tem que lembrar de todas as batalhas das quais ele passou usando aquela espada. Ele diz, não, muito antes disso,
E aí vamos para um momento muito raiz, que é quando ele se lembra dos treinos de espadas de madeira dele com o Ryo. Isso é muito legal, velho. O duelo entre eles começa, o Shin consegue acompanhar, mas mesmo assim ele está sendo ferido no antebraço e no ombro. E ele diz que ele não tá dando tudo de si ainda. Prestem atenção nessas falas do próprio Shin. Ele diz: eu não estou me movendo com precisão suficiente. Eu preciso usar todas as fibras do meu corpo e eu não posso apenas confiar na minha espada. Mais rápido, mais rápido, mais rápido. Lembre-se, seja livre. Aí nós vimos os Campos Verdes, que era onde ele costumava treinar com o Ryo. Tempos muito impactantes na vida do Shin. Ele desfere rolamentos, pulos, e consegue acertar o ombro do Gaku Hakuko também. Os soldados do Gaku se mostram perplexos. Até os homens do Shin estabanados com o que está acontecendo ali. O Sogen, que digamos dali é um dos especialistas em ser espadachim, ele diz que na verdade o Shin está mais forte do que era antes. Devido a tudo que ele passou e a forma da qual ele estava usando a glaive do Oki, que é uma glaive pesada, seria como um exemplo no modo Shonen, o Rock Lee com todo aquele peso. Se o Rock Lee se tornou rápido com todo aquele peso, quando ele tirava aquele peso, ele se libertava de fato. Então não é como se o Shin tivesse ficado enferrujado, muito pelo contrário. Ele está muito melhor do que era antes. E a partir disso ele está criando o próprio estilo dele através da autodisciplina. Para o Gaku Haku, que nunca enfrentou alguém assim, vai ser muito difícil acompanhar um estilo novo. Os soldados do Gaku Haku se questionam de que tipo de estilo é aquele, se esses movimentos são possíveis. Mas ainda indagam que ele não deve estar no nível do Gaku Haku. Bihei se emociona torcendo pelo Shin. Ele recorda do Ryo e do Shin lutando naqueles campos várias vezes. Diz para o Gaku Haku não subestimar o capitão deles e que ele subiu até onde ele está pela sua dedicação à espada. E o Kou fala, não, na verdade ele chegou até onde ele está pela sua esgrima. É meio que um momento cômico ali no meio desse conflito. O Shin mais uma vez acerta outra ombreira do Gaku Hakuko, já que os seus próprios homens analisaram que mesmo ele se surpreendendo com o Shin, ele não deve estar no nível do Gaku Haku ainda. Então o Gaku Haku ainda tem coisa para mostrar, infelizmente. Galera, qual a dissecação que eu quero fazer para vocês sobre todo esse capítulo, sobre toda essa arte da espada que o Shin tem para vocês? Vou começar do zero, ou seja, do começo. Prestem bastante atenção e comparem passo a passo com esse capítulo. Quando o Shin fala seja livre e vemos os campos, ele está claramente arremetendo aos tempos dele com o Ryo, onde ele e o Ryo duelaram mais de 1000 vezes. No capítulo 1, entre o Shin e o Ryo, houveram 587 empates, 333 vitórias para o Shin e 334 derrotas do Shin para o Ryo. Tudo isso com espadas de madeira, ou seja, os moleques eles brincavam e treinavam com aquilo o tempo todo. Primeiro, ao enfrentar o assassino Zuxiong, o que matou o Ryo no capítulo 3, foi o primeiro inimigo que o Shin enfrentou assim, primeiro inimigo perigoso, digamos assim, que o Shin enfrentou. É perceptível algumas coisas. A primeira é que o assassino analisa que o Shin, tanto em velocidade quanto em força, naquela época eram praticamente idênticas ao do Ryo, mas o potencial do Shin era muito maior. Eu vou estar deixando para vocês imagens de tudo que eu vou estar falando em comparativo com esse capítulo. Os movimentos do Shin são até um pouco similares aos que ele usou agora contra o Gaku Haku. Outro detalhe é a quantidade de ferimentos que ambos sofrem. Quando o Shin se equipara a ele em força e velocidade, a mesma quantidade de cortes que o assassino sofre, o Shin sofre praticamente até menos. É um comparativo claro a quantidade de golpes que ele sofreu quando o Gaku Haku pegou a espada e a quantidade de golpes que o Gaku Haku sofreu quando o Shin começou a adaptar o próprio estilo. Capítulo 35, Shin vs Sage, aquele assassino que outrora era um general. Também era um cara extremamente ágil, rápido e forte. E o Shin, em algum momento, ele lembra que ele tem a espada do rei que o Ryo deu a ele. E é tudo o que ele precisa. Nesse capítulo, agora, 688, ele diz que ele não pode apenas confiar na espada, ele tem que dar o melhor dele também. Percebam a evolução do capítulo 35 para esse. O Shin consegue passar pelo Sage. Ele confia na própria espada durante aquele momento. Capítulo 41, quando o Shin conversa com o Eki durante o confronto contra o Hankai. Bajo e Shumin também estão ajudando ele.
Durante esse duelo, o Shin tá aterrorizado com o quão o Hankai é duro na queda. Ele diz que por mais que ele corte, de fato não sofre impacto algum na pele do Hankai. E o Eki diz justamente isso, ele faz uma referência ao capítulo 35 e a esse primeiro capítulo. Ele diz que provavelmente você esqueceu disso. Ele acabou de derrotar o Sage confiando na espada dele. Confie na sua espada. A espada é a arma mais antiga desde esses tempos de guerra, é a arma que mais foi adaptada para essas situações. A espada ela depende de quem a usa. Por mais que seja uma arma boa, se o usuário não for do nível dela, se o usuário não for capaz, ela não tem efeito algum. E que mais uma vez pisa nessa tecla aí de que a espada é a arma mais letal que tem. O único propósito dela é toda essa adaptação, é para isso. Depende daquele que a brande. E mesmo que o Shin tenha passado por tudo aquilo, muitas vezes treinando com espadas de madeira, ele é capaz de fazer isso com espada de verdade. Fazendo referência a esse primeiro capítulo. Foi um dos momentos mais legais aí, o Rick falou belíssimas coisas. E inspirou o Shin a conseguir fazer isso. Eles conseguiram ferir gravemente o Hankai depois disso. A outra referência, essa questão da velocidade. No capítulo 337, quando o Shin está enfrentando o Futei e vê que ele é muito ágil, muito rápido, o Shin não consegue acertá-lo, assim como nessa luta com o Gaku Hakukou. Ele se lembra do treino com a Kyokai, quando ela fala dessa questão dos olhos dele conseguirem acompanhar, mas ela está induzindo ele a errar. Ensina para ele todos esses macetes. É perceptível a mesma coisa, tanto o Kyokai quanto o Gaku Hakukou e Futei são ágeis. Quando o Shin estava tentando acertar a Kyokai, era como se houvesse várias miragens dessa aí, vários clones que ela usava para se movimentar e ele errando todos. Com o Futei a mesma coisa. E ele conseguiu passar por isso. A mesma coisa quando ele trocou para a espada, ele conseguiu acompanhar todos os movimentos do Gaku Hakukou. E por último, e não menos importante, o significado dessa luta. Uma das coisas que eu acho mais legais em Kendo é que o Shin pode enfrentar 1000 inimigos daqui para frente e o Hara sempre vai dar um jeito de tornar os duelos diferentes. Nunca é só aquilo, Shin enfrentando o cara, Shin enfrentando o cara. Exemplos que eu vou dar para vocês e vocês vão entender. Dos grandes inimigos que o Shin enfrentou, o Rinko, por exemplo. No capítulo 219, quando ele enfrentou o Rinko a primeira vez, no clímax dessa luta, vimos ali que era uma luta não só dos homens que estavam ali, mas uma luta que se tratava de superação. O Shin diz que é o maior obstáculo que ele enfrentou até aquele momento e que era por ele estar próximo à morte que ele sentia que podia superar aquilo. Mais à frente, quando ele enfrenta o Mangoku, já é uma luta que traz uma ideologia de como eles enxergam a guerra. O Shin tem uma visão mais utópica, o Mangoku uma visão mais realista, infelizmente. Dura, mais realista. E o Shin consegue passar por isso, até prometendo a ele. Depois o Shin e o Houken saem, mais posteriormente o último embate do Shin e o Houken na Shukai. Eu vou usar até como parâmetro o do Shin contra o Houken Sai 350. O Shin, quando enfrenta o Houken ali, é uma luta de crenças, do que eles acreditam. Até na última luta mesmo. Do que o Shin usa, da crença do Houken sobre o caminho que ele persegue e o caminho que o Shin segue. Até um pouco similar ao confronto do Shin com o Gyo-1, por exemplo. Que também era um confronto dessas crenças. Enquanto o Shin ele usa a morte dos seus companheiros, a perda deles como combustível para seguir em frente, o Gyo-1 era viúva. Então, todas essas lutas têm um significado, não são apenas trocas de golpes. E outro exemplo que eu posso usar para vocês, até a do Shin contra o Keisha, que foi a última vez que ele usou a espada em combate para matar um oficial, era uma questão de parâmetros. O Keisha e o Hibuko eles têm o costume de colocar você numa espécie de cálculo e estipular o teu crescimento. E o Shin estava ali para mostrar para eles que ele já era muito superior ao que eles acreditavam. E se provou, ele derrotou o Keisha. E nessa do Gaku Hakukou, seja livre, tipo, o seu próprio estilo, a sua própria maneira de lutar. Foi muito bonito isso de ver. Isso trouxe à tona uma série de capítulos que já vinham sendo trabalhados. A questão do psicológico do Shin, a questão da velocidade, a questão de acreditar nele mesmo e não apenas mais na espada. Na época do Eki, ele precisava acreditar apenas na espada que estava com ele. Agora ele precisava acreditar nele mesmo.
em todas as raízes dele, por tudo que ele passou com o Ryu. Galera, que capítulo do caramba. Vamos ver se no próximo capítulo a gente vai continuar vendo esse duelo ou se vai cortar o take mais para outras áreas da batalha, beleza? Esse foi o capítulo. Se você gostou, deixa teu like, curta, comente, compartilhe. Ajuda muito. Tamo nessa.